Salve, meu povo, bom dia. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouco da vida e obra de um dos maiores, se não o maior poeta do século XX. A personalidade africana que eu escolhi para estar debatendo um pouco é o senegalês Léopold Sédar Senghor, mais conhecido como Léopold Senghor. No continente africano, talvez Senghor seja um dos poetas mais lidos, mais procurados, bastante conhecido mesmo. Aqui no Brasil, não sei por qual motivo, Senghor ele não é tão conhecido. Ou melhor, talvez até entenda, né? Por ser um poeta africano de um país de terceiro mundo como o Senegal, talvez seja essa a explicação. Mas, quer queira que não, ele vai estar influenciando um pouco aqui no Brasil, porque ele também foi idealizador do conceito de negritude, que é onde eu vou estar falando um pouquinho mais à frente com vocês. Vamos lá, Senghor, ele vai estar nascendo em 1906, numa comunidade chamada Joá, no Senegal, né? Ele vai pertencer à etnia Serere. Essa etnia, ela tem uma base bem matriarcal, sabe? O pai não é tão presente. A mãe de Senghor, ela era muçulmana da etnia Fula. E o pai dele era um rico comerciante de terra do sul do Senegal. E pelo que eu estava lendo nas minhas pesquisas, Senghor, ele costumava ver o pai, ele via o pai receber um rei. O pai dele era muito amigo de um rei, e esse rei, ele era muito tradicionalista, ele preservava meio que a cultura africana. Aí Senghor vai viver ali meio que no dualismo entre a mãe, que é de etnia, que é Serere, e o pai. Mas o que é que acontece? Senghor, ainda pequenininho, quando ele tinha cerca de 7 anos, alguns padres jesuítas vieram, junto com a colonização, transformaram como é que eu posso dizer? Eles transformaram a religião dos Sereres, converteram para o catolicismo. Agora, alguns desses padres, eles queriam que Senghor continuasse com a sua língua materna. Quer queira que não, esses padres, eles não queriam fazer que Senghor se desprendesse das suas religiões primeiras, dos seus ritos. Daí vocês entendem como essas questões de religião, de cultura, já vinha mexendo com Senghor desde quando ele era criança. Tanto é que quando a gente vai estar lendo Senghor, tem uma parte de alguns dos poemas dele que ele fala muito da infância. É o que ele vai estar chamando de reino da infância, né? E esse conceito de reino da infância, todas as memórias que ele tem, que ele guardou de quando ele era criança, ele vai estar trazendo na obra, em suas obras, junto com esse conceito de negritude. Aí mais na frente, Senghor, ele vai para a Europa, ele vai estar entrando na Universidade de Sorbonne, em Paris, isso nos anos 30. Aí a gente tira que nos anos 30 era o período entre guerras, né? Onde a opressão racial, ela estava muito latente, ela estava bastante forte. Imaginem vocês, Senghor, um jovem africano retinto, o que Senghor não sofreu de repressão. E nesse contexto, ou melhor, e foi por aí que Senghor
junto com alguns intelectuais negros, cria o conceito, o movimento de negritude, junto com dois amigos que é válido destacar, é válido trazer aqui um desses amigos para vocês, que é o Aimé Césaire. Aimé Césaire, hoje em dia, é considerado um dos maiores poetas do mundo. Esse conceito tinha por intuito resgatar, rememorar uma imagem da África, da cultura africana, que foi perdida, que foi desmembrada, foi esquecida, junto com quando chegou a colonização. Eles tentam retrazer essa África sem o dedo da colonização, sem essa mente colonizada, sem desprender total do continente europeu, do branco. E assim, Senghor ele foi o primeiro africano a completar uma licenciatura em uma universidade parisiense. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai ser preso pelos nazistas, né? E só depois, quando ele é liberto, é que toda a obra, todos os seus contos, poemas são publicados. Dentre essas obras, eu escolhi o livro Etiópique, que é etíope, né, a tradução, que é um conjunto de poemas que foi escrito por Senghor no ano de 1947 e que só veio a ser lançada em 1956. A obra, ela tem como base, assim como todas as obras de Senghor, o desejo de manifestar essa cultura negra, sabe? Essa valorização da cultura africana que foi desprezada pelo período colonial. Esta coleção ela é composta através de folhas com uma partitura musical, contendo 7 games, um poema dramático, que é o Chakra, e uma longa série, e 8 elegias, ao qual adiciona um pós-fácio poético, como os peixes bois vão beber na fonte. Ele, quando vai escrever, ele tem essa coisa de estar glorificando a África. Ele faz as coisas de uma forma bem mítica. Por exemplo, ele vai pegar o reino de Sabá como se fosse a própria África, e a rainha de Sabá, ela vai ser a própria mãe da negritude, sabe? A negritude encontra também suas raízes culturais no passado de Senghor greco-latino. A escrita dele é cheia de latinismos, que ele também aprendeu latim quando era criança. Senghor, ele constantemente, assim, toda a sua obra, ele faz questão de trazer elementos, assim, de uma herança africana, que talvez seja visto de uma forma exótica ou que cause estranheza quando um europeu vai ler, por exemplo. E assim, a própria voz de contadores de histórias africanas dentro dos livros de Senghor vai trazer estranheza, né? Para eles meio que sentirem como é ler através de uma língua diferente da sua. Senghor traz muito disso também. Para estar finalizando, eu vou estar trazendo para vocês um poema de Léopold Sédar Senghor chamado Máscaras, onde nesse poema ele vai estar exaltando as máscaras em si, visto que as máscaras para a África elas têm um valor cultural muito grande
E no Ocidente, as máscaras elas vão ser conhecidas depois das vanguardas europeias, né? Quando elas são trazidas de uma forma para tentar integrar, né? O que vem da Europa, eles meio que pegam essa cultura para botar numa coisa deles, entende? Numa coisa europeia. Aí Senghor ele vai estar trazendo esse poema justamente para rememorar a cultura das máscaras no passado africano, sabe? E eu vou estar lendo para vocês agora. Oração às máscaras. Máscaras. Ó máscaras. Máscara negra, máscara vermelha, ó máscaras preto e branco. Máscaras nos 4 pontos de onde sopra o espírito. Eu vos saudo no silêncio. E não a ti por último, ancestral de cabeça de leão. Vos guardais este lugar excluído, a todo riso de mulher, a todo sorriso que se fana. Destilais este ar de eternidade, em que respiro o ar de meus pais. Máscaras de faces sem máscaras, despidas de qualquer sinais, bem como quaisquer rugas, que compusestes este retrato, esta minha face pendida sobre o altar de papel branco. A vossa imagem, ouvi-me. Eis que morre a África dos impérios, agonia de uma princesa lamentável. E bem assim, a Europa, a que estamos ligados pelo umbigo, fixai os olhos imóveis sobre os vossos filhos a quem mandam. Que deem suas vidas como pobres e suas últimas vestes, que resplandamos presentes ao renascimento do mundo, tal como o levedo que é necessário à farinha branca. Pois quem aprenderia o ritmo do mundo defunto das máquinas e canhões? Quem soltaria o brado de alegria para despertar os mortos e os órfãos à aurora? Dizei quem restituiria a memória de vida ao homem de esperanças destroçadas. Dizei-nos os homens do algodão, do café, do azeite. Dizem-nos os homens da morte. Nós somos os homens da raça, da dança, cujos pés readquirem vigor ao bater na terra dura.